Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós abordamos na aula passada, né, que são vetores. Hoje vamos aprender a fazer operações com vetores, parte 2. Porque nessa parte 1, que eu mostrei semana passada para vocês, eu mostrei o que é um vetor, né? Um vetor é um ente matemático que possui módulo, que é a intensidade, direção e o sentido. Mostrei também como fazer operações quando os vetores, dois ou mais, estão na mesma direção, tanto com o mesmo sentido e com sentidos diferentes. Então, quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, essa soma vetorial vai acarretar numa soma aritmética. Quando tem mesma direção e sentidos opostos, essa soma vetorial vai acarretar em uma subtração aritmética. Tá? Isso nós vimos na aula passada. Um vetor eu represento uma letra e uma setinha em cima, e sempre quando eu pedir um módulo, a intensidade, o valor numérico, eu posso colocar esse mesmo vetor entre barras ou simplesmente a letra, tá? Sem nenhuma setinha. Então isso aqui contém um módulo, quero representar o módulo desse vetor. Vimos também algumas características, né, como A, B, C são vetores paralelos entre si, no entanto é perpendicular a D, né? Esse símbolo aqui significa perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Como A e B, como A e C possuem a mesma direção, o mesmo sentido, eu falo que eles são iguais, porém o B está com sentido contrário, então coloco menos aqui, que é o sentido contrário em relação a A e a B. E quando eu tiro a setinha, todos os vetores possuem o mesmo tamanho. Então eu posso falar que A é igual a B, que é igual a C e é igual a D. Tá? Aí fizemos algumas adições com o vetor 1 mais vetor B. E como que eu faço a representação desse vetor resultante? R é o vetor resultante, a união do vetor 1 com o vetor 2. Então pego esse vetor 2 e coloco aqui, ó, no final do vetor 1. Então esse é o vetor resultante. Observe que o vetor resultante é maior que V1 e V2. Tá? E a subtração eu também faço isso. Eu pego o início do vetor com o final de outro vetor. Né? Então teria esse vetor aqui, ó, um vetor 3 aqui, ia sobrar só esse pedacinho, né? É esse pedacinho que fica como vetor resultante, porque eu fiz uma subtração, o V3 tem sentido contrário. Aqui é apenas a representação novamente, tá? Desse vetor resultante. Então hoje, o que nós vamos ver? Vamos ver a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo ele é interessante quando tem mais de dois vetores. No entanto, aqui eu estou mostrando apenas com dois vetores, mas você pode aplicar quando tem mais de dois vetores. E quando eu tenho um vetor que ele não está nem em cima do eixo x, nem em cima do eixo y. Né? Como que eu vejo isso? Você faz aquela referência que você tem na matemática. Então tem aqui o eixo cartesiano, eixo y e eixo x. Observe que esse vetor E está em cima do eixo x. Tá? Agora, o vetor D ele está inclinado. Então, para resolver esse problema, eu posso usar a regra do paralelogramo. O que consiste na regra do paralelogramo? Eu vou pegar esses dois vetores e vou uni-los. Tá? Então, eu tenho o vetor D coincidindo com o vetor E. Tá? A origem iguais. Quando eu faço isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse vetor D e vou colocar aqui, ó, no final do E. Eu vou colocar uma linha pontilhada porque é apenas um artifício que eu vou usar para desenhar o vetor resultante. Tá? Na verdade, esse vetor dele continua aqui. Eu vou trazer aqui só para eu enxergar o vetor resultante, só um artifício. Então, vou fazer a mesma coisa com esse vetor E. Vou colocar paralelo a ele mesmo, coincidindo com o final do vetor D. Como que vai ficar? Olha lá. Então, esse pontilhado aqui é como se fosse o vetor D do outro lado, e esse pontilhado aqui é como se fosse o vetor E, também desse lado aqui. Como que eu vou enxergar o vetor resultante? O vetor resultante vai ser a união desses dois vértices aqui, desses dois pontos aqui. Então, vai ser a união desse ponto com a união desse ponto aqui. Aí eu consigo visualizar o vetor resultante nesse caso, tá? Usando a regra do paralelogramo. Então, a regra do paralelogramo é isso. Eu vou coincidir as origens e vou unir os pontos que vão sobrar nessa minha figura geométrica aqui, tá? Nesse meu desenho geométrico. Um outro método que eu tenho também é o método polígono. O que consiste o método polígono? Eu vou pegar vários vetores e aí eu preciso escolher um vetor. Qual que eu vou escolher? Tem três vetores. Eu vou escolher qualquer um. Então vai dar
o resultado vai dar o mesmo para o aluno que pegar esse primeiro, esse ou esse, tanto faz. Eu vou pegar um vetor, vamos pegar o A como o primeiro vetor. Peguei o vetor A, vou repetir o vetor A. O vetor B vai ficar assim, ó. Vou pegar a origem do vetor B com o final do vetor A. Tá lá. A origem do vetor B com o final do vetor A. Vou fazer isso quantos vetores eu tiver. Aqui eu só tenho 3, vou fazer só com 3. Então vou colocar aqui, ó, a origem com o final. Tá lá. E como que eu vou enxergar o vetor resultante? O vetor resultante vai ser as extremidades desses dois vetores, né, formando um polígono aqui. Tá? Então esse vai ser o vetor resultante. Ó. Esse daqui é o vetor resultante. Então isso aqui é só um artifício para a gente visualizar como está o vetor resultante. Eu posso usar a regra do polígono ou eu posso usar a regra do paralelogramo. Tá? Bom, mas como que eu vou calcular, quando a gente fez a regra do paralelogramo, como que eu vou calcular o módulo desse vetor resultante? O módulo desse vetor resultante é usado por essa lei, lei dos cossenos. Na matemática você estuda essa lei aqui, tá? Chamada lei dos cossenos. Observe que vai ficar assim, ó, o módulo, eu tirei essa setinha porque agora estou interessado apenas no módulo. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor f ao quadrado mais o módulo do vetor a ao quadrado mais 2 vezes f vezes a vezes o cosseno do ângulo. Agora, cuidado que em alguns lugares pode trazer essa lei dos cossenos como um sinal de menos aqui. Só vai ser menos aqui se você estiver estudando esse ângulo aqui, tá? Então, se esse ângulo aqui for o θ, se você estiver lidando com o ângulo entre esses dois vetores, aí será um menos. Mas se for conforme essa figura aqui, ó, e o ângulo é entre o vetor A e essa linha imaginária do vetor F, então vai ser mais, tá? Só cuidado com isso. Então, se for esse θ aqui, é mais. Se ele tirar esse ângulo aqui, vai ser menos, tá? Também podemos usar a lei dos senos, né? Então, as leis dos senos, ela é interessante quando nós conhecemos dois ângulos dessa figura geométrica aqui. Vamos supor que eu conheço o ângulo θ e eu conheço o ângulo β. Tá? Então, como vai ficar a lei dos senos? A resultante dividido pelo seno de θ é igual a f dividido pelo seno de β. Observe que eu fiz isso, ó. O módulo desse resultante dividido pelo seno do ângulo oposto. Ó. Quem é o ângulo oposto a R? θ. Então fica seno de θ. F dividido pelo o seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto a F? Ó, é o beta. Tá? Seno de beta. E A dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem é o seno oposto? O alfa. Tá? Então observe que você vai usar com essa lei dos senos o que for mais conveniente. Então às vezes a gente vai precisar usar só esse pedaço aqui. Às vezes a gente pode usar o F com o A. Então depende do que você terá. Mas observe que normalmente nós usamos a lei dos senos quando eu conheço dois ângulos pelo menos dessa figura. Tá? E um caso muito importante, um caso que nós vamos usar bastante, é o caso que mais cai, é quando eu tenho um vetor na horizontal e outro na vertical. Porque esses dois vetores aqui, se eu uni-los, né, eu posso unir com qualquer método, tanto pode ser o método paralelogramo ou o método polígono, eu vou encontrar o nosso velho conhecido triângulo retângulo. Né? Então observe aqui que eu uni o A com B, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Observe que o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Tá? Então tem um triângulo retângulo que eu tenho que usar, eu tenho que encontrar a hipotenusa. Para isso nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então para calcular o módulo, nesse caso aqui, eu vou usar o teorema de Pitágoras. E também outro caso importante é quando eu faço a decomposição desse vetor. Imagina que eu conheço esse vetor inclinado. O que é fazer a decomposição desse vetor? É projetar esse vetor no plano cartesiano. Observe que esse vetor ele faz o ângulo em relação ao eixo x. E aí eu vou projetar, ó, a sombra dele em cima do eixo x e vou projetar aqui a sombra dele também em cima do eixo y. Isso é fazer a decomposição do vetor. É dividir esse vetor, tanto no eixo x quanto no eixo y. Por quê? A partir de agora, esses vetores que estão em cima do plano cartesiano são fáceis de ser trabalhados. Né?
Como que eu vou fazer isso? Ó, imagina aqui, ó, eu tenho o Rx e eu tenho o Ry. Observe novamente que eu tenho o nosso triângulo retângulo e normalmente eu sei esse ângulo aqui, eu conheço esse ângulo θ. Como que eu vou calcular o Rx e o Ry? Vou usar o seno e cosseno, tá? Dentro do meu triângulo retângulo. Então, quem é um seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é um cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse meu caso aqui, o cateto oposto é o Ry, tá? Ó, é esse cara aqui. Então, o Ry está aqui, mas eu posso trazer para cá, como nessa figura desse triângulo aqui. Então, ó, Ry dividido por R. Quem é Ry? É R seno do ângulo. E quem vai ser o Rx? R cosseno do ângulo. Então, essas formulazinhas você não pode esquecer. Tem que saber, principalmente, o teorema de Pitágoras para resolver o vetor resultante quando eu tenho um ângulo de 90 graus, formado em dois vetores, e eu tenho que também fazer bastante essa decomposição desse vetor. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.